Fala aí, rapaziada do nosso canal Lances Inéditos, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo falando do Corinthians. Primeiramente, um bom dia a todos. Deixa o seu bom dia aí nos comentários, deixa o seu nome, de qual cidade você é, se você é de São Paulo, de outra localidade aí do Brasil ou de até de outro país, né? Deixa nos comentários aí o seu bom dia, o salve para todos os corintianos que estão assistindo a esse vídeo e os comentaristas elogiando muito o Romero e o Mano, né? Mano que é corintiano, Mano falou que é Cristiano Romero. Esse mano é a figura. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Alvinegro Paulista, você encontra aqui no nosso canal Lances Inéditos. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Um outro 9. Quando ele não vai bem, tem alguém ali ao lado para dar uma pressão também importante. É um outro 9 para ser titular do Corinthians, Yuri, é banco do Corinthians? Boa noite, Kleber, boa noite a todos. Olha, analisando o repertório dele, o retrospecto dele, se chegar um 9, muito provavelmente chega para jogar, porque ele já inicia o ano assim como terminou, perdendo muitas oportunidades. É um jogador que se entrega, mas a torcida, né, o time precisa que o centroavante camisa 9 faça gol. Quando eu falo do Yuri Alberto, que eu acho uma injustiça com ele, eu explico. O Yuri Alberto foi o artilheiro do Corinthians na temporada do ano passado. O Roger Guedes foi embora e o Yuri é que fez os gols. E o Yuri Alberto, tô vendo aqui a lista, você sabe que o Romero tá a um gol de ser o artilheiro da Arena. Voltar a ser, né? Porque o Roger Guedes passou, hoje está 31-30. Aqui ele é o quinto maior artilheiro da história da Arena do Corinthians, o Yuri Alberto. E o Yuri Alberto, tudo é culpa dele. Sabe o que o cara falou pra mim? Pô, você vê que nesse golaço do Romero aí, se ela passa pelo Romero, o Yuri Alberto ia perder o gol. Que ele teria atrapalhado o golaço do Romero. Quase atrapalhou. Porque assim... É maldade também, concordo contigo, Quantos Kleber. gols tem o quinto artilheiro da Arena? O quinto artilheiro tem 18 gols. Pô, eu fiz 20 na minha carreira, 25. Pô, mas você jogou 30 anos. Não, Ele tá jogando... O aniversariante do dia Rogério Ceni marcou muito mais. Então, Mas, Kleber, Mais se do que ele muita tivesse gente, aproveitado todas as oportunidades que ele, né, teve durante a temporada passada, Ele teria seria feito muito mais. Seria da Neoquímica Arena, do Allianz Parque e do Morumbis juntos. Sheik, você aproveitou todas as oportunidades de gol que caíram no seu pé? todas impossível, mas Mas as bem importantes ele muito fez. mais do que ele por várias temporadas, com certeza. E eu não acho que ele é o culpado de tudo, não. Ele não é o culpado. Ele não é o culpado de tudo. Mas teve uma das piores temporadas que eu vi do jogador do nível dele. Do ano passado? Foi horroroso. Aquele lance Pois é, não contra o pode. Galo, do Filipão, que ele tá sozinho, ele chutou como se fosse eu. E quando alguém chuta como eu, não é o caso, que ele isolou, mas é aquela coisa de falta de confiança, ele se perdeu e tal. Eu, se sou o Corinthians, eu ainda tento recuperar, porque tem potencial e é muito jovem. Mostrou no Inter, pouco tempo no Santos. Do Corinthians, a primeira temporada não foi boa, a do ano passado foi horrorosa, mas eu acho que ele tem potencial para se recuperar. É que eu tô vendo alguns lances, os caras me falaram assim, nós separamos uns 4 gols que o Yuri Alberto perdeu ontem contra o Guarani. Falei, 4? Teve aquele outro, teve mais aquele outro. Mas... Ô, mano, o Yuri Alberto é que é o problema, porque depois vocês falam que o Corinthians não cria. Boa noite a todos. O Yuri Alberto, Kleber, com todo respeito à opinião de vocês, mas eu acho que ele tem sido um grande problema sim. Ele foi contratado a peso de ouro para ser a solução, ele não tem sido. Quando você imputa a um jogador uma responsabilidade, como ele teve, pela alta expectativa que foi criada em cima do nome dele e o alto investimento que o Corinthians fez, é natural que ele seja mais cobrado por isso também. Quando você executa uma compra pagando o que pagaram por ele, cria-se uma expectativa e ele não tem correspondido. O Yuri Alberto está apanhando da bola. No primeiro tempo, ele teve 2 oportunidades ontem. Uma está inclusive no segundo, a mais clara, que até estava impedido, mas se não tivesse ele teria perdido também. É nitidamente um erro de finalização. É parte técnica. Um centroavante, o mínimo que ele precisa saber é chutar a bola. E o Yuri Alberto, toda vez que ele vai chutar, dá a impressão que ele pega de qualquer jeito. Ele não mira, ele não capricha, ele tem perdido gols absurdos. E volto a falar aqui, um camisa 9 do Corinthians, ele precisa realmente bater no peito e fazer gol. Por exemplo, o Romero. O Romero, ano passado, ele não foi artilheiro da Arena porque ele começou tarde. O Romero começou a ter mais oportunidade quando o Mano Menezes chegou e deu confiança pro cara. Vou falar do Romero na sequência, porque o Romero é um caso que eu vou usar como até um exemplo. Você acha que é um pouco de exagero chamá-lo de Cristiano Romero?
um pouco. Ai, meu Deus. Pô, quando ele chegou, você falou que era... Ele bom... Ele bom já era... Não, pera, deixa eu me recuperar. Chamá-lo do quê? Cristiano Romero. Cristiano Romero. No caso, Mas sabe o que é? Não, ainda falando do Yuri Alberto, vocês não vivem falando que o Corinthians cria pouca oportunidade? Bom, Ontem também. Você jogou no ataque. Pô, se a bola não chega, é muito mais difícil fazer gol. Claro, o Yuri Alberto não é nenhum central. O Yuri Alberto não é um cara de muita habilidade, ele tem lá os seus problemas na hora de dominar uma bola. Mas, poxa, eu acho assim, o que eu quero dizer é que se o Corinthians tivesse contratado o Gabriel, como circulou o assunto, o Gabriel ia ser centroavante do Corinthians, artilheiro, titular, absolutamente titular. É fácil jogar e a bola chegar pouco, e aí a bola chega 2 vezes e o Mano disse que você tem que bater no peito e dizer que você é o cara e resolver o jogo? Não é bem assim. Você pega um time como o do Corinthians no ano passado, que te dá poucas possibilidades. Mas no caso do Yuri Alberto, realmente ele teve muitas oportunidades e um time muito ruim. Ele, como o time todo, ele também teve um ano ruim. Pode melhorar? Tô com o Mauro. Acho que ele pode melhorar sim, ele pode voltar a jogar um bom futebol. Mas ele perdeu muitas oportunidades no ano passado em um time que também era muito ruim. Insisto, hein? Eu não tenho os números exatos, o pessoal vai me ajudar. Ele foi o artilheiro do Corinthians na temporada de 2023. mesmo com tudo isso. Isso não é resolver? Eu acho que não. Porque eu volto a falar aqui. Ele ou o time? Aí que tá, Kleber. O Romero, ele precisou de menos chances que o Yuri Alberto para fazer mais gols. O Romero, se a gente pegar o aproveitamento dele em termos de chances e oportunidades, ele foi muito mais efetivo que o Yuri Alberto. Não, esse foi o grande reforço do Corinthians depois da chegada do Mano. Sim. Mano. Exato. Mano, Exatamente Mano. isso. Porque assim, agora, vem cá. Quando o Romero chegou, vocês tudo era risada. Sim. Não, risada Não, risada é modo de falar. Todos vocês disseram assim, o Corinthians está trazendo de volta o Romero, é para pagar dívida. Não, assim, eu não achava um grande negócio e comecei a achar ainda pior, porque ele demorou para jogar. Calhou de o Mano ajudar. O ano inteiro. Praticamente o ano inteiro. Foi quando o Mano chegou que ele começou a ser e foi fundamental para o Corinthians, como já começa com um golaço ontem. Daí a solução definitiva, não. Mostra muito o que não tem sido o Corinthians também ser o Romero o cara do ataque. E o que não tem sido o Yuri Alberto. Os caras acabaram de me quebrar aqui, me passaram a informação. Quantos gols o Yuri Alberto fez no ano passado? 15 gols. Quantos jogos? 64. É muito pouco. Aí que tá. Esse é o Tá problema. bom, mas é o concordo, artilheiro. tá bom, é pouco, tá bom. É pouquíssimo, não é Tá pouco. bom. É pouquíssimo. Corinthians precisa de um centroavante. Tem esse menino aí também, o Arthur Souza, da categoria de base da Copinha, que inclusive marcou 3 gols hoje. Se não então tiver levou a tu, é final. tu mesmo. Pô, mas aí tu já bota ele lá pra jogar? Não, o titular não. Ah, bom. Mas melhor precisa de um ele outro, que precisa de um outro qualquer um. centroavante. Acho que Titular. seria- Titular precisaria, eu acho. que Precisa um outro Precisa. centroavante titular. Precisa. Yuri acertando 2 chutes, 2 golzinhos, aproveitando o Campeonato Paulista, que é bem diferente do Campeonato Brasileiro, volta a moral, É isso que eu volta a acho. confiança. E aí temos um novo número 9 no Corinthians, que por sinal tem o mesmo nome que está lá hoje. Mas é um novo, ele fazendo gols e pegando confiança. Então você ainda daria um tempo. Obviamente. Você? Também daria um tempo. O Romero fez 8 gols no ano passado em 42 jogos. Você vê, ó, o Romero jogou 42, o Yuri jogou 60 e tantos. O Romero, quando chegou, ninguém dava nada pelo Romero. O Romero ficou no banco de reservas do Corinthians. Quando ficava no banco, o Romero só foi jogar com o Mano Menezes. E aí, o Mano tem um mérito espetacular, e o Romero também. O Mano de acreditar no Romero. E o Romero de pegar a chance, agarrar e meter gol. O Romero fez 3 gols, 4 gols nos últimos jogos. E abriu a temporada fazendo um gol espetacular, né? Um gol que, se você olhar... Pô, de quem sabe fazer gol. Um gol pra estar, não vou dizer que vai ganhar o Puskás, mas pode já botar lá na Então, pontinha. ele é solução? Se você fosse lateral e o Romero fosse pra cima de você, você ia tremer? Não, porque ele é limitado. O Romero, ele é um bom finalizador e é um jogador identificado com o Corinthians. Ele entendeu o que é Corinthians, ele é um jogador Aí, ó. que ele, se ele não está bem, ele se entrega muito mais. Ele é um cara que corre, ele defende muito, mas não é um cara habilidoso que vai pra cima de um lateral. Ele não é um driblador.
Então não enfrentaria dificuldade em marcar ele. Sim, eu tô brincando do mano a mano com você. Ele não é mesmo esse tipo de jogador. Agora, que ele é um cara de entrega, ele é um cara... Mas também não é a solução. Então, mas tá resolvendo. Mas, ô Kleber, eu acho que o Mano ele tem um mérito muito grande no posicionamento do Romero, porque o Mano ele coloca o Romero para jogar enfiado dentro da área e muitas vezes quando ele não é o centroavante, o falso 9, ele está muito próximo e está jogando de segundo atacante. Outros treinadores que por lá passaram faziam o Romero servir de babá de lateral. Porque o Romero é aquele jogador que está sempre ajudando, colaborando, é um cara que não cansa. Então, muitas vezes, ele era preso para dar suporte defensivo. E com o Mano Menezes está fazendo ele jogar junto com o Yuri Alberto. Tanto que no lance que ele marca o gol ontem... Pô, mas como ele é melhor? Eu acho que jogando como o Mano tá colocando ele. Ele dentro da área ou próximo do Yuri Alberto. Mas aí depende, cada partida tem um desenho diferente. Pega o posicionamento do Romero. Se ele não voltar para ajudar e para... E se tiver... Se o lateral for um... Claro. Mas ele não tem feito. Mas ele estava mal também tecnicamente. Mano, acho que tem feito sim. Ele continua se entregando, voltando, mas se vocês ajudando. pegarem, Kleber, o posicionamento do Romero hoje ele é muito mais contundente na parte ofensiva do que era em outras partidas. Por exemplo, você citou 40 e poucos jogos. Por que o Mano Menezes chegou e ele transformou o Romero da água em vinho? Eu acho que o Romero é o mesmo Romero dos tempos... Eu não lembro quem era o treinador quando o Romero teve bem, se era o Mano, se foi o Tite. O Romero teve um período no Corinthians muito bom. Carilho, 17 dele, então, e ele tá igual. Ele tá ajudando e tá fazendo gol. Pô, cara, futebol, tem hora que a bola cai e você bate e ela passa aqui. Sim. E aí, ou vai no gol, o goleiro defende também. Quer dizer, agora sim. Tudo direitinho não dá certo. O Cicinho falou, não é solução. Hoje não é solução? Você tira ele do time hoje? O Romero não dá pra tirar. Não dá pra Ainda não. Não é o ideal, mas é o que tem. E tá funcionando de novo. Aliás, desde sempre. O Romero tem uma história muito bacana no Mas Corinthians. quem é de ideal, superação. Mauro? Hoje no Corinthians? Não, tem. O ideal seria a contratação de um camisa 9, como no caso seria o Gabigol. Fazer o ataque Cristiano Ronaldo e Cristiano Romero. Mas aí é possível. Não, você pode. O Gabigol é possível. Coloca a mão no bolso e contrata. A questão é o seguinte, não foi precisão. possível. O Corinthians precisa. O Flamengo também não tá lá essas coisas com o Gabigol. Vai atrás, senta, conversa com o atleta. O presidente falou que brigou com o empresário, que o empresário falou que não fizeram proposta. Nada, mano. Quem quer, vai e contrata, meu irmão. Nós estamos falando de time grande. Sim. Você não tá jogando banco imobiliário. Como jogando banco imobiliário? Pô, vai lá e A contrata. situação do Veríssimo, né? Parecia tudo acertado. Pois é. Mas essa é esquisita, né? Pô, foi na apresentação do patrocinador novo, só que não tinha assinado o contrato, foi jogar no Catar. Agora, o Corinthians pegou um zagueirão pelo jeito, hein? Também. Tudo bem, primeiro jogo é primeiro jogo. Aliás, o Mano Menezes falou sobre os reforços que estrearam no Corinthians, que foram o Hugo, o Félix e o Ranielli, né? Foram os que estrearam no jogo. Vamos ouvir o técnico Mano Menezes. Não gosto muito de falar de setores, porque isso cria uma pressão e isso também pode ser usado contra os jogadores que estão aqui, dos setores que vou citar, então não acho que é assim, né? Mas vocês têm a análise de vocês e têm uma noção muito próxima daquilo que pensamos nós. Então, eu acho que o Mano está certo, mas eu pessoalmente sempre sou muito pé atrás assim, nem para dizer que o cara é craque, nem para dizer que o cara é grosso. Porque o Matias Rojas, o primeiro jogo, foi ótimo. Nossa. Não conseguiu ainda jogar igual. Mas esse back equatoriano, Félix Torres, pelo jeito, você percebe assim, pela posição, pelo posicionamento, pelo jeito que ele antecipa, deu umas gingas lá na frente dos caras, a percepção da jogada, pô, vou chutar em cima do canto. Mas todo zagueiro faz isso. Mas o cara chegou anteontem. Não pareceu ser bom? Muito. Inclusive, Kleber, eu acho que dá para colocá-lo até um pouco à frente do Rojas, por mais que seja a primeira partida, mas ele é zagueiro titular da seleção equatoriana. E foi para a Copa, né? Exato. Então o melhor zagueiro do país lá. E dá realmente. Ele é o Arboleda, né? A zaga da seleção. Então eu acho que dá para acreditar sim. É um jogador técnico, concordo contigo, se posiciona muito bem e mostrou muita segurança. Inclusive entrou numa baita roubada. Sim. Pegou ali praticamente 2 treinos junto com o time e já foi escalado como titular. Pois é, o Hugo teve uma partida normal, né? E o Ranielli, assim, eu ouvi elogios rasgados ao Ranielli e contidos
É um bom volante, vamos Eu ver. gosto Acho que dele, eu gosto dele mas também. assim, acho que... Eu achei legal o mercado do Corinthians. Pena, perde o Veríssimo, mas ao mesmo tempo, não só o Torres, o Gustavo Henrique em condições normais. Gustavo Henrique. O Corinthians vai ser melhor que o do ano passado, o que ainda é pouco para o tamanho do Corinthians. O quanto melhor a gente vai saber, claro, O no decorrer da Corinthians, temporada. continua precisando ter um pouco mais de volume de jogo, de um jogo que flua um pouco mais, na medida em que você toma a bola e vai para o campo de ataque. Isso ainda falta ao Corinthians. Vocês que cornetam o Fagner, ele continua sendo a principal válvula de escape do Corinthians. Voltou magrinho. Voltou magrinho. Tá bom, ué. É, porque tá com aquela barriguinha de dono de bar na Ok, temporada mas passada. isso é coisa do contra passado. donos de bar. É. Não, mas E tem quanto a aquela barriguinha? mais Quanto a avantajada. barriguinha, pô? E jogador não pode ter. O dono de bar pode ter, porque tá comendo uma porção, tomando uma Por que o breja. jogador não pode ter barriguinha? Aquela do Fagner não dá, o jogador profissional Cavalo não tem pode. barriga e corre pra caramba. Tem? Cavalo? Bem lembrado. Cavalo não tem barriga não. Não. Mas ele jogou bem. Eu acho que ele é bom boa parte jogador. também O acho. Mateuzinho chegou, acho que o Fagner é bom jogador. Não sei se essa molezinha aí, Mateuzinho, chega e toma o lugar do Fagner, não. Como tem muita gente falando. Acho difícil. Ô, Kleber, se O Sheik ele, falou. se ele repetir 2023, ele vai ser atropelado. Isso é um Ok, fato. mas Agora, chega um jovem que tá cheio de vontade de jogar, Não, é. que lá no Flamengo Jogou bastante. jogou muito, inclusive, Mais de 100 e jogos, vem pro por Corinthians querendo jogar. É, mas não era titular do Flamengo. Não. Ele chegou, Mas chegou chegou uma- um teve um momento. período- Chegou a ser, mas chegou a ser Chegou a fazer mais banco. de 100 partidas Chegou a ser pelo banco do Flamengo. Wesley, né? O outro Wesley. lateral. Sim, Wesley Chegou a ser terminou bem. banco do Varela. Sim. O Flamengo deixou ele vir. No melhor momento dele no Flamengo, ele teve uma lesão. Ele pode jogar um pouquinho mais avançado também. O Fagner estando bem assim. É isso. Ele Mas pode é uma jogar um sombra. Eu acho que dentro de um time tem que ter isso. Não, precisa. O que o Tem que Fagner ter. não tinha. Até para que o titular não se acomode. Agora, assim, ó, foi muita bola nas costas do Lucas Veríssimo. Eu acho que foi. Uma baita trairagem. Dele. Dele, do empresário. E erro do Corinthians também. O Corinthians fez uma proposta para o Benfica, o time do Catar fez uma proposta um pouco maior, o Corinthians queria um prazo para pagar, o time do Catar diminuiu esse prazo. Mas, assim, eu acho. E a versão do empresário de que estava tudo esperando o Corinthians não vai ter problema, e teve, enfim, são versões. Que nem a semana passada que a gente começou a falar do Caio Paulista, né? Assim, só não dá para dizer que a culpa é só do Lucas Veríssimo, só do empresário. Vamos dividir a culpa em porcentagens, né? O Benfica quis resolver, o Lucas Veríssimo quis ir, senão ele não iria. O empresário quis fazer o negócio, o Corinthians demorou para fazer, dividimos 25% para cada um e pronto. O ano estava com uma expectativa, acho que fora da realidade, como se o Corinthians fosse jogar como o Palmeiras, como o Flamengo, e ficaram frustrados. Eu acho que foi uma boa estreia. Teve um lance de bola parada, agora ele cabeceou na trave, mas o Corinthians foi melhor depois que abriu o placar. Acho que o resultado foi justo e aquela continha de 1-0 que eu esperava. Agora, sobre o que você falou, vamos lá. Eu estava sábado no Parque São Jorge, teve um treino aberto, eu fui cobrir esse treino lá no meu canal. E durante esse treino aberto, aliás, não estava... acabou os ingressos, não estava lotado. Uma explicação para o torcedor. O Corinthians não tem a liberação no Parque São Jorge para toda a carga de ingressos. Então, o setor que por causa de controle e tal. Então, assim, o que é possível vender estava lá de pessoas. Não é que... Porque você anunciou que já tinha vendido tudo e você vê os treinos, estava a Gaviões no meio, a Estopim de um lado, a 12 tinha buracos ali, né? Mas a explicação é essa, o Corinthians não pode vender ou colocar pessoas mesmo sem ingresso a capacidade total da Fazendinha. E durante esse treino aberto, teve até uma boa participação do público, um clima festivo, Augusto jogando bolas para torcida, parecia jogador, assim, dando autógrafo e tal. Valmir Cruz, que é o preparador físico do Corinthians, em entrevista à TV, a TV Corinthians transmitiu o treino ao vivo. Deu uma declaração, assim, o Lucas Veríssimo não está treinando porque está com dores no joelho. Isso durante o treino, sábado, por volta das 10h30, 11 horas. Acabou o treino, eu e os colegas de imprensa fomos para a coletiva do Félix Torres, da apresentação. E aí, você vai jogar? Está liberado? Porque o Lucas não treinou? Não, pode ser que eu jogue, sim, mas enfim, está nas mãos. Porque o cara não treinou, a gente achou que tivesse sido poupado, porque ele foi inscrito um dia antes, meia hora depois da coletiva, veio a bomba. Então, vamos lá. Rapidamente sobre esse caso. Resumindo, quem fez o contrato com essa muito mal feito foi a gestão do William Monteiro Alves. Mais um. Um contrato de empréstimo que não tem passe fixado e libera o jogador no meio do empréstimo sem ganhar nada.
o mesmo diretoria que fez o contrato do Roger Guedes, com o mesmo empresário Paulo Pitombeira, que é dos dois, que deixou o Corinthians entre uma semifinal contra o São Paulo, entre um jogo e outro, sem ganhar nada. Sim. Então, isso foi feito pela diretoria antiga. A diretoria atual chamou para si que tinha renovado, fixado o passe e dado mais tanto. E não tinha assinado. Então, é o erro amador. E desde o dia 4 de janeiro, o contrato estava na mão do Lucas Veríssimo, não foi assinado. E mesmo sem assinar, deram declaração que tinha renovado, colocaram ele como garoto propaganda com boné do novo patrocinador e inscreveram o jogador na véspera. E o Mano Menezes treinou ele contra Guarani, contra São Caetano, contra a União São João, a pré-temporada inteira, os jogos treinos como titular. E na véspera do jogo, o jogador foi inscrito no campeonato e não falou que estava negociando. Então, na minha opinião, de forma clara, o Corinthians, a diretoria atual fez um contrato nocivo ao clube. A atual foi ingênua e vaidosa em querer divulgar o que não estava certo, precipitada. E o jogador foi canalha. Essa é a minha opinião. O empresário representa um jogador. Ele não faz o que ele quer. O jogador vai para o Catar porque ele quer ou porque ele escolheu o empresário. Lucas Veríssimo fez algo quando jogava no Santos, saiu de um jogo muito importante do Santos porque estava negociando com o Benfica e deixou o Santos na mão. Por que um jogador faz isso com o Santos, não faz com o jogador joga onde quiser, a hora que quiser, ele é profissional. Quem gosta de time, seja o Corinthians, seja o Santos, seja o São Paulo, é torcedor. Só que você pode fazer a mesma coisa, ter o mesmo destino e jogar. Mano Menezes, você está me escalando? Velho, eu estou negociando aqui. Pode ser que eu não jogue. Sim. O que mais irrita é isso. Você pode dizer que eu não jogue. Você não vai para o treino às 10 da manhã, você fala assim, estou com dores no joelho. O jogador, Aí às 11, a meio-dia, as dores no joelho das 10, isso é coisa de gente canalha. A mesma coisa da sogra do Vitor Pereira. Para mim, ele foi canalha. Ele podia ir para o Flamengo ganhar mais, dirigir o time que ele quiser, qualquer um. Eu aqui, se receber uma proposta melhor, posso mudar amanhã de emprego. Então eu não posso ser hipócrita de criticar alguém que vai mudar de emprego para ganhar mais. Mas eu jamais botaria a culpa na minha sogra ou diria que eu estou com dor de barriga para não vir trabalhar. Porque isso para mim é coisa de gente que tem caráter e quem não tem caráter. Então um jogador para mim é mau caráter, né? A diretoria atual foi precipitada, ingênua e errou. E a atual fez um contrato nocivo nos mesmos patamares que fizeram com o mesmo empresário, no caso Roger Guedes. Eu resumi minha opinião, queria ouvir os colegas. Pretzel, é porque esses então, pontos eu não acho que está mal explicado, eu acho que ela é mal cheirosa. Sim. Acho que está bem clara. Eu não estou nem um pouco surpreso. Zero. Também não. Quando eu vi ontem a situação... Nada mais me surpreende no futebol. Eu só acho estranho o seguinte, eu não estou criticando e nem contestando nenhuma informação ou observação. Se o jogador fica aqui no Brasil 5 meses sem receber... e ele não se manifesta e não avisa o clube de origem dele, que é o Benfica, que não está recebendo, ele também é um banana. Desculpa. Eu não recebo há 5 meses, eu vou ficar quieto aqui. Eu não aviso o meu clube de origem que eu tenho contrato em vigor, porque ele estava emprestado ao Corinthians por uma temporada. Então, assim, tudo que começa errado, geralmente termina errado. Primeiro, a gestão passada do Corinthians ela foi maléfica ao clube. Muito. Isso que o Vitor falou está correto. O Roger Guedes não pode sair de graça a hora que ele quiser, porque houve um acordo do presidente, que é o pior presidente da história do clube, com o empresário. Aí ele foi embora. No meio de uma semifinal contra um rival. E o Corinthians não recebeu um centavo. O Corinthians foi uma vitrine para um jogador de alto nível para a realidade brasileira. O cara vai embora e o Corinthians não recebe, está tudo certo. Não, declaração do presidente na época. Não tinha o que fazer. Aí é brincadeira. Aí eu posso ser presidente. Com esse tipo de postura, eu também sou presidente. Não, e a negociação era a única maneira que eu poderia fazer o contrato com o jogador. Não traz. Exato. Tu teria feito. Eu Tu teria feito. No caso do Roger Guedes, no Drago Futebol Clube, tu recebe o cara e aí você corre o risco e ele vai embora a hora que ele quiser e te deixa de mão a banana, então é isso? Calma. Oi, Ivan. Calma. Vamos debater. Eu teria feito. No caso do Roger Guedes, é simples. Eu tenho 1 bilhão em dívidas. Eu não tenho como contratar ou comprar um jogador desse tamanho. Então é o seguinte, qual é a única possibilidade de ter o Roger Guedes? Olha, contrato de 2 temporadas, porém, qualquer um pode levar se ele receber uma proposta diante de um determinado valor, ele vai sair de graça. Ele pode receber e ele não pode receber. É um contrato de risco. Você aceita? Eu, nesse caso, tendo essa possibilidade, um jogador desse tamanho, eu assumiria o risco. Eu não. Nem eu. No caso do Roger Guedes. Eu não, porque não tem nenhuma garantia que ele vá dar certo.
E ao mesmo tempo eu posso abrir um precedente também. Porque o jogador nota 7, que pode sair de graça a qualquer momento, o nota 3 pode se sentir da mesma maneira. Certo? E aí o clube ele é lesado a todo momento. Certo? E tecnicamente o time sai muito prejudicado. Tem uma questão, Como saiu. Concordo com você, discordo, Ivan, pelo seguinte. Esse tipo de contrato, se o jogador não joga nada, você vai ficar pagando 2 anos. É isso. Se ele jogar bem, vai ter proposta. Claro. Mas é um risco. Então, não é risco, é a certeza. Porque se ele não jogar nada, o risco você paga. Se jogar bem, alguém traz de graça. Esse é o único jeito. Obrigado, fica em casa. Porque a única forma... A forma que você ficou ser jogador na semifinal contra o São Paulo. Mas eu não tô aqui comentando com o fígado. Pouco me importa o time que eu torço, pouco me importa... Não falei que você está comentando com o fígado. Tô falando, podia ser, esse meu comentário vale pro Palmeiras, pro Santos, pro 15 de Piracicaba e pro Corinthians. Não, a questão para mim é simples. O Roger Guedes, ele não teria, por exemplo, propostas da Europa. Uma questão comercial. Ele só poderia sair para outros centros. Ele está voltando da China. Você não tem como contratar um jogador desse nível. Um contrato. Você tem um contrato, você pode ter um jogador desse nível, porém você vai ter que assumir um risco. Eu teria assumido esse risco. Então, Ivan, tu assume, o Corinthians pagava 1 milhão mensais para o Roger Guedes. Além de eu permitir que tu saia a hora que tu queres e me deixe na mão... Deixa eu só terminar. Além de eu permitir que tu saias a hora que tu quiseres, sem me pagar 1 centavo, eu ainda tenho que te pagar o salário normal. Também é isso. Vamos lembrar... Não, só 2 pessoas levaram vantagem nisso. O empresário e o Roger Guedes. Vamos lembrar de uma coisa. O Corinthians ficou de mão abanando. Que baita gestão. Vamos lembrar de uma coisa. Quando o Roger Guedes sai, o Corinthians deixa muito claro, eu não tenho condições de comprá-lo. O que o Roger Guedes faz? Conversa com o clube chinês e rescinde o contrato lá. O Corinthians poderia ter falado, eu vou pagar para você sair daí. Então o contrato vai ser feito da forma como eu quero. Eu não tenho. Se arruma lá com o clube chinês. O que ele fez? Foi lá e conseguiu a rescisão contratual e foi jogar no Corinthians. Essa situação aqui condicionou essa. Não, começou tudo errado. Só que você podia... Tudo errado. Meu ponto condicionou essa. O Corinthians virou uma vitrine. Não dá. Um clube do tamanho do Corinthians, gigantesco, virou uma vitrine. O Lucas Veríssimo, se não recebia há 5 meses, como assim? E o Benfica? Não foi avisado? O Benfica não foi avisado? Ele não tinha contrato em vigor? Não existem garantias de pagamento? É que eu sei que o tempo é curto, Ivanzinho. Desculpa, viu? Mas assim, ó, Paulo Pitombeira, que não se manifesta, certo? Não se manifesta para nada. Até eu posso ser empresário também. O Lucas Veríssimo, cara, tem 28 anos. É como o Vitor falou antes do programa, a gente estava aqui brincando aqui. O cara não se manifesta. O cara tem 28 anos, ia para uma Copa do Mundo. É um zagueiro de clube gigante na Europa e o cara não dá uma declaração. É brincadeira. Só para concluir. Eu teria feito isso no caso do Roger Guedes. Eu não teria. Não teria feito no caso do Veríssimo. Tá? Qual a diferença? Vamos lembrar por serem jogadores de patamar diferente. Tá? O Roger Guedes mais jogador que o Lucas Veríssimo? Muito mais. Um atacante e 3 zagueiros? Sim, muito mais. O Roger Guedes decide jogo, o Veríssimo não. Então, assim, por uma questão... Eu não acho o Roger Guedes jogador que vocês acham também. Não, tudo bem. Nota 7,5. Tudo bem, mas aí é um gosto pessoal. A questão para mim é a seguinte. A carreira dele. O Veríssimo, ele pertencia ao Benfica. O que aconteceu essa semana que serviu de lição para todo mundo? O Borré pertence ao Eintracht Frankfurt. Sim. Está emprestado ao Werder Bremen. Exato. Ele foi lá e acertou com o Internacional e simplesmente postou numa rede social com a camisa do Inter. Foi um absurdo. O clube alemão, como é que é? Corretamente. Jogou ontem. Ele tem contrato por empréstimo, porém tem cláusula para sair. Foi um erro. Não libera sem o pagamento da cláusula. Acabou. Mas o que o clube alemão fez? Opa, o contrato vai ser feito dessa forma para eu não ter surpresinha. Exatamente. E ele poderia ter uma surpresinha. No caso do Veríssimo, o contrato foi mal feito. Ou seja... Foi igualzinho do Roger Guedes. O atleta ele não fez nada ilegal. Pode ter sido imoral. Ilegal não. É o seguinte, seu contrato por empréstimo não prevê multa. Mas ninguém questionou a ilegalidade. Exato, não. O que é imoral, ele falar que está com dor no joelho, ficar aqui se inscrever. Você fala assim, olha, não me pagaram, eu vou jogar no Catar, eu quero ganhar mais. Ah, mas o Catar... O problema dele. É o seguinte, ó... O Roger Guedes idem, só não fala que vai realizar um sonho. Veríssimo, é o seguinte, ó, surgiu uma proposta aqui do Catar para você que vai fazer a sua vida financeira, se é que você ainda... Não assina aí.
Perfeito. Aí, né? Avisa, não assina aí que está surgindo uma proposta. Surgiu uma proposta, beleza? É o seguinte, no joelho no trem. essa proposta vai chegar pro Benfica e não pro Corinthians. O Corinthians não tem absolutamente nada a ver com isso. A única coisa é o seguinte, poxa, mas... Amigão, eu tô treinando no time titular, os caras estão contando comigo, a gente falou que ia assinar um novo contrato, vai pegar mal. É agora ou não? Você quer ou não quer? Beleza, eu vou aceitar. Ele tá assumindo a bronca, entendeu? No final das contas, o clube, nesse caso, ele assumiu o risco mais uma vez. Exatamente. A partir do momento em que ele não colocou nenhuma multa, tirando do contexto ele está assumindo o risco. Na hora do fechar, treino, Vitão. ele falou que estava com dor. Isso vai para quem? Isso não é mau caráter? Para mim, isso é coisa de mau caráter. Não, e um outro ponto que o Ivan ilustra bem. Ele ir pro Catar, essa pessoa, ele não teria informado o Mano e nem os companheiros de time, porque pô, ele treinou, se o Ivan ele receber uma trabalhou proposta, a temporada, receber ele uma era o proposta zagueiro. amanhã, ele não vai perguntar pro ouvinte dele, ele decide ele com a mulher dele, com o filho dele. Ele pode ir pro Catar, ele pode ir pra China, ele pode ir pra Tonga da Mironga do Caboletê. Ele, o Roger Guedes, eu, você, todo mundo. O que ele não pode é ser canalha e mentiroso e inventar dor no joelho. O Augusto acreditou em palavra. Isso. Amigo, palavra no futebol. Outro falou da sogra, isso pra mim é coisa de canalha. Palavra no futebol. Não tem valor nenhum. O Augusto chegou a falar em palavra, né? Não dá. Palavra. Não dá, no futebol não é não tem homem e essa tal. credibilidade. Augusto, você e o Rubão foram muito mal, porque vocês permitiram que, se era para assinar do dia 4 de janeiro até o dia 15... Exatamente. Se não assinou no dia 6... Se não assinou no dia 6, que era mais de 10 a dias. reapresentação do elenco, não vai trabalhar aqui. Volta pro Benfica. Volta pro Benfica. E outra coisa, se é para sublinhar 10 segundos, aquele negócio que empresário tira e jogador vai para onde quer, o Bragantino não permitiu que o Léo Ortiz saísse. Sabe por quê? Porque lá tem gestão. Lá tem gestão. O Flamengo quer levar o Léo Ortiz? Paga a multa. Paga a multa, irmão. Ele vai ser a hora que quiser, não vai. Eu só quero deixar muito claro que são contextos diferentes. Eu teria feito com o Roger Guedes, não teria feito com o Veríssimo. Por exemplo, lá atrás, o Caleri é vendido por um grupo de empresários e sai do Boca. Fica 1 ano no futebol brasileiro. Pô, o São Paulo vai ser barriga de aluguel, porque depois ele sairia também de graça para jogar na Europa. Como de fato ele saiu, ele só ficou a Libertadores. Se eu não me engano, eu acho que ele ficaria 6 meses no São Paulo. Era só para jogar Libertadores. Eu não lembro direitinho, mas era só para jogar Libertadores. Poxa, como pode? Eu teria feito. São Paulo estava endividado, não teria um jogador daquele tamanho. Eu teria feito, teria assumido o risco. São contextos diferentes, tá? O futebol é um ambiente muito dinâmico, envolve muito dinheiro. Eu não fico fazendo conta com o dinheiro dos outros, tá? Mas é muito difícil você se apegar à palavra. Num ambiente, repito, muito dinâmico e que envolve muito dinheiro. Eu posso dar a palavra para você hoje aqui, de repente eu vejo um 0 atrás do outro e mudo completamente de ideia, entendeu? Embora todos nós aqui, eu pelo menos sempre me pautei dessa forma, você apertou a minha mão, acabou, eu não preciso escrever, você não precisa assinar nada comigo. Entendeu? Agora, quando a gente vê no futebol o que acontece, entendeu? Eu pelo menos, tô que nem o Pretzel no começo, não me surpreendo. 0, 0, 0, 0. Não tá no papel, pode acontecer de tudo. Então eu junto com você. Ficar simplesmente pensando no que o cara acordou verbalmente, chance 0. Não, mesma coisa, igual. Pensa igual. Vamos falar então do Palmeiras. Esse Corinthians ainda vai ter muito tema para essa semana. Você fala do Mateuzinho ainda? De Lucas Veríssimo, desde que ele estreou pelo Corinthians, foram 18 jogos, 71 duelos aéreos vencidos, 144 ações defensivas, 109 rebatidas e 20 bloqueios de chutes. A situação é até um tanto quanto complexa, né? Porque foi um acordo feito nessa transição de diretorias também do Corinthians, tem esse porém. O contrato foi enviado para o Lucas, ficou um tempo sem ser assinado, acho que aí foi um erro até da diretoria do Corinthians de demorar a pressionar e falar aí esse contrato, né? Que desde o dia 4, pela informação. O presidente trouxe ontem, aí, depois do jogo, nessa entrevista, que até o atleta também teria pedido a mais para seguir no clube, né? Salário, enfim. Muita coisa envolvendo essa situação. Eu acho que houve erros também de diversas partes. Se a gente olhar, até da gestão anterior, há um erro que não é o que resultou na saída, mas é o que deixou o clube mais desprotegido, né? Que foi o caso de não existir nenhuma taxa de vitrine dentro desse contrato. Por exemplo, usando só um exemplo, o Inter contratou o Robert Renan do Zenit. O Inter sabe que o Zenit tem interesse em vender o Robert Renan no meio do ano. O Inter colocou uma taxa de vitrine que se o Zenit vender o Robert Renan
antes do fim do empréstimo, o Inter ganha um dinheiro por ter servido como vitrine, né, para o jogador voltar a jogar com regularidade. A impressão que eu tenho é que a gestão anterior do Corinthians não acreditava que aos 28 anos, vindo de lesão do joelho grave, como o Veríssimo teve, ele seria um jogador de revenda a essa altura. E aí o Corinthians entrou desprotegido nesse contrato de empréstimo. E essa é a responsabilidade que a gestão anterior pode ter, no caso, mas não é o que resultou na saída, porque se o time Qatari quisesse contratá-lo mesmo assim, contrataria ele mesmo assim, o Benfica pagaria o Corinthians pela vitrine e o Veríssimo também estaria fora. É preciso olhar para os dois agentes, né? O Corinthians, o Benfica não tem nada a ver com a história, o Corinthians e o jogador, né? Do ponto de vista do atleta, né, acho que a gente pode refletir sobre a postura do Lucas Veríssimo em relação ao Corinthians, né? Pelo fato de ter um contrato em mãos há algum tempo e não assinar, e poderia ter sido mais transparente no caso, né? Ao invés de esperar chegar na véspera da estreia, ver o Corinthians gastar uma vaga de inscrição com o jogador e na véspera da estreia ele não treina e vai-se embora, pega a mala e nunca mais aparece. E o Corinthians tem a sua preparação e o seu planejamento para a temporada afetado por uma decisão repentina, aparentemente, do jogador. E acho que essa é a reflexão que cabe em relação à postura do Lucas Veríssimo, que é um tremendo zagueiro, um zagueiro dos melhores em atividade no futebol brasileiro, porque, de fato, ele é muito bom. E no caso do Corinthians, é uma espécie de... Não sei se eu acho que ingenuidade é a palavra, né? De permitir que um contrato que estava nas mãos do jogador e do seu agente e do Benfica, segundo o próprio Corinthians, ficasse tanto tempo passeando sem assinatura e tudo seguindo normalmente, e o presidente anunciar a permanência do jogador, porque o presidente o expõe e expõe o Corinthians, né? O presidente tem falado tanto em recuperar a credibilidade do Corinthians no mercado, na visão dele, destruída pela gestão anterior. Ao anunciar uma contratação que não se concretiza, porque o atleta ficou com o contrato em mãos e não assinou, ele está expondo a credibilidade das suas próprias ideias. E eu entendo que é tudo muito novo para o Augusto Melo, mas em algum momento ele precisa entender, ou alguém precisa instruí-lo, que as palavras dele têm peso, E em todos os grandes movimentos que o Corinthians tentou fazer até agora, o Corinthians fracassou. As investidas de impacto. Então ele disse que tinha um executivo encaminhado. Não tinha. O Corinthians não contratou executivo, Rodrigo Caetano ele tentou, não conseguiu. Ele fala que o Corinthians tinha negociações avançadas com o Flamengo pelo Gabriel. Avançada não tinha. O Corinthians não conseguiu contratar o Gabriel, nem proposta oficial de fato fez pelo jogador. Corinthians tentou o Caio Alexandre, não conseguiu. Corinthians tentou o Luiz Henrique, não conseguiu. O presidente anunciou o Lucas Veríssimo, ele foi embora na véspera da estreia. Então, todas as movimentações de impacto que o Corinthians tentou fazer na gestão do novo presidente, o Corinthians não conseguiu. Não quer dizer que as que o Corinthians fez foram ruins. Acho que o Corinthians contratou bem para a temporada. Mas há uma distância entre o Corinthians que a gente ouve da boca do presidente e o Corinthians que a gente vê na prática. E quanto maior for essa distância, maior vai ser a falta de credibilidade. E o Corinthians ficou exposto, mais uma vez, pela falação constante do seu presidente e pela ingenuidade de lidar com o caso do Lucas Veríssimo, do Benfica e do Clube Qatari. Pois é, Glaucio, é um show de incompetência, é um show de vergonha. Esse é o ponto. A diretoria anterior, ela é culpada, ela precisa ser responsabilizada por ter celebrado um contrato que permitisse que o clube ficasse a ver navios a depender da atitude do jogador, que é representado pelo mesmo agente do Fábio Carille, técnico do Santos, que está com um problema na FIFA por causa de, vamos falar o bom português, uma passada de perna no clube japonês e depois a gente vê. Então, sem fazer acusações a A ou B, o mesmo agente está envolvido nos dois casos. Porque o Veríssimo não agiu corretamente com o Corinthians, não porque ele saiu, nem porque ele saiu no sábado, mas porque ele não foi transparente com a diretoria do clube onde ele jogava até o último minuto, quando se revelou a verdade. Ele poderia ter agido de uma outra maneira. Por que ele não assinou o contrato que ele recebeu no dia 4? Porque ele não estava convicto que queria ficar aqui, que queria jogar no Corinthians. Ele estava esperando algo melhor. Algo que poderia acontecer ou não, de acordo com o que diziam seus representantes. Isso aconteceu nas vésperas da estreia no Campeonato Estadual e foi por isso que no sábado essa bomba, essa mini bomba, caiu sobre o Corinthians.
A diretoria atual, ela é responsável também. Ela é corresponsável nesse show de incompetência, porque ela sabia que isso podia acontecer. Ela tinha a obrigação de visualizar esse final. E ela poderia ter agido diferente. O que ela poderia ter feito? Pressionado o jogador diretamente e, evidentemente, não poderia ter falado que o Lucas Veríssimo ia ficar. Você não pode dizer que o jogador vai ficar se não tem contrato assinado. E você não pode se sair com frases, maldito o homem que acredita no homem. Ou então você se apresenta como um neófito, alguém que não tem capacidade, não tem experiência e é um ingênuo no meio onde só existe tubarão querendo te morder de cima a baixo, que todo mundo sabe é o meio do futebol. É assim que as coisas funcionam. Então o presidente do Corinthians Augusto Melo continua cometendo o mesmo erro. Ele diz que vai fazer coisas que ele não pode fazer sozinho. E ele afirma que coisas já estão concluídas quando elas estão longe da sua conclusão. É muito ruim. É muito prejudicial ao clube. E agora o que acontece é, mas o Lucas não agiu corretamente. Mas o Lucas não fez o que deveria. Mas o Lucas não foi profissional. E boa parte da torcida, talvez a maior parte, vai apontar o dedo para o comportamento do jogador, que, repita-se, poderia ter agido de uma outra forma. Não porque deixou o Corinthians, mas porque permitiu que a coisa fosse prorrogada, protelada, até praticamente o último dia. Agora, o clube tem que se dar ao respeito. A diretoria anterior gostava de bater no peito, no sentido de expor essa frase, aqui é Corinthians. E o Augusto Melo também, comentando o caso do Lucas Veríssimo, disse, agora não somos mais intermediários para ninguém. O clube não vai mais ficar esperando o jogador. Aqui é Corinthians. Até agora, o Aqui é Corinthians tem se mostrado isso aí. Isso aí que a gente viu no caso do Lucas Veríssimo. E assim, só para fechar, o Corinthians precisa contratar um executivo de futebol. O Corinthians precisa até agora de um profissional para, no mínimo, auxiliar os dirigentes que são novos nesse meio. O Rubão teve uma passagem curta e até muito trágica dentro do final da história, no ano do rebaixamento do Corinthians, mas eles são novos nesse mercado que, como disse o André, é um mercado de gente muito voraz, um querendo engolir o outro. E o Corinthians precisa de um profissional ou para tomar a frente desse tipo de conversa ou para, no mínimo, auxiliar os dirigentes do Corinthians em um ambiente em que eles têm dificuldade de conviver e de entender de fato como funcionam. Eu não questiono a intenção do Augusto Melo e do Rubens Gomes e acho que várias das tentativas de movimento deles, elas fazem sentido dentro daquilo que o Corinthians quer se transformar. Mas sozinhos, eles vão dar com a cara na porta muitas vezes. O Corinthians não pode não ter um profissional para tocar o departamento de futebol em um momento de reformulação tão grande. E eu entendo que essa contratação tenha que ser criteriosa, não é contratar por contratar. Mas a gente está vendo diversos casos onde alguém entre a diretoria e os atletas ou os empresários poderia ter ajudado. Nesse caso, de novo, poderia ter ajudado e o Corinthians não tem um profissional, né? O presidente fala muito em pessoas técnicas, o Corinthians não tem uma pessoa técnica hoje para tomar a frente e evitar situações constrangedoras como essa. Eu também preciso fazer uma conclusão rápida. Pois não. Falou-se no maior contrato de patrocínio do continente, né? E os números provam que é, de fato, o maior contrato de patrocínio do continente. Alguns dias depois, a discussão mudou. A postura e a posição mudaram para temos que dar um passo atrás. Precisamos ser um pouco mais cautelosos por causa da situação que nós recebemos do ponto de vista orçamentário, a parte administrativa do clube. Ao mesmo tempo, se diz, o Corinthians será protagonista em tudo que disputar. Acabou a festa do Palmeiras e do Flamengo. Ninguém que é torcedor e tenha bom senso, que não fique só com o coração e com o fígado tratando da sua relação com o futebol, seria contrário a uma posição a seguinte, verdade, assinamos o maior contrato do futebol do continente sul-americano e vamos usar essa posição econômica para acertar o Corinthians, para colocar o Corinthians no caminho da sustentabilidade, para que não façamos mais, para que não tenhamos mais a necessidade de consertar qualquer coisa, de ser bombeiro. Vamos colocar o Corinthians numa posição dominante administrativamente falando. Que foi o que o Flamengo fez, que é o que o Palmeiras fez. As pessoas podem querer grandes times, conquistar amanhã, mas se a
apresentação ao torcedor fosse essa. Que a gente abordasse o tema que será discutido agora no Resenha da Rodada. Lucas Veríssimo. Pô, que contratação. 8 milhões de euros, cara, pesada. Contratação a europeia. Tava tudo certo. De boca, Luiz. Inscrito no Campeonato Paulista, treinou até no sábado. Só que, Al Duhail, né, do Catar, tinha a carteira mais cheia que a do Corinthians. E o Lucas Veríssimo, que ainda não tinha assinado o novo vínculo com o Corinthians, ele estava emprestado pelo Benfica, se foi. Diego Lugano, estamos vendo esse desprendimento, para dizer o mínimo, com cada vez mais frequência no futebol. A gente viu o Caio Paulista saindo do São Paulo também, depois de estar lá apalavrado numa continuidade, indo para o rival, aí um caso até mais gritante. E agora o Lucas Veríssimo tá apanhando pra caramba. Por que esse cara não abriu o jogo? Tudo bem, ele tem o direito de ir para onde ele quiser. Mas por que não falou antes? Deixou inscrever no campeonato. Esse é um lado. O outro, já para colocar os dois lados da moeda. O homem não recebeu nada lá, Luiz? No Corinthians? Plirra. Não pingou nenhum meizinho? Informações, né? De um grande amigo, nosso companheiro, né? Informações que parece que não teria recebido nenhum salário, né? Mas você vai acreditar na palavra do jogador que, para mim, se deu a palavra, tinha que cumprir. Se falou que ia ficar, tinha que ficar? Tinha que ficar. Se falou que ia ficar... Independentemente de qualquer outra coisa. O clube fez o planejamento, apostou nele, inscreveu o jogador e na hora... O Corinthians perdeu uma inscrição no campeonato, né? Perdeu uma. E na hora de jogar, chega uma proposta maior. Agora, a gente gostaria de ver a versão do jogador, né? Ele ainda não se pronunciou. Caso um caso, né? Tem que saber o que está acontecendo, como está dentro do Corinthians. É difícil opinar de longe, né? Isso da palavra no futebol é muito... mas eu dei minha palavra e vim para São Paulo, pagando do meu bolso. Por isso que eu te falo. A gente fez isso e talvez em outro clube que não trataram bem. Por isso que eu falei, dá a palavra. Agora, Luga, na minha opinião é o seguinte... É difícil falar, é difícil. Independente de estar certo ou errado... Porque o clube normalmente também, muitas vezes... se aproveita do jogador, sempre é um relacionamento... Promete, não sempre cumpre, fala que vai renovar, né? não tem os mas dois ele lados, que né? chegou faz 6 meses a Corinthians. Não é o Cássio, nem Wagner, nem Fábio Santos. Nem Luiz Fabiano, nem Lugano Orseloceni. A gente sabe que... Não tem uma ligação com o clube. Por isso, 100% profissional. Por isso que eu estou falando, dependente de estar certo ou errado, o que aconteceu. o erro é uma da diretoria. O cara não pode anunciar se não tiver assinado. Para mim, o erro é estar ali. Inscrever, isso acontece. Sem contrato. Vai saber se ele estava assinado com Aldo Rail, o negócio não sai. O cara não resolve a vida da noite pro dia, né? Ele não ficou sabendo que... Às vezes o contrato, a gente não sabe. Chega de um momento a outro. Ele pode estar tudo acertado no Corinthians, como o presidente do Corinthians falou. Ele estava palavrado, mas não está assinado. Aí o presidente falou, eu não vou fazer leilão, a proposta era o dobro. Aí apareceu uma proposta, o dobro pro cara, o cara não vai. Mas quem trouxe a proposta se ele não foi tem o jogador. assinado. Mas se ele deu a palavra pro Corinthians, ele tem que ficar. Não, para. Se ele deu a palavra... Mas não tinha, mas é diferente. Vai saber como foi, não existe. O jogador Às vezes trabalha... o clube dá a palavra para você, e aos 20 dias você fez 2 goles contra, tomou gol e ia mandar embora. Você assinou, fica outro. Não é assim, o jogador assina de acordo com o que o representante dele leva. Não é assim, não. Cada caso é um caso, cada casamento é específico, cada jogador tem seus sonhos, sua família, seus assessores. Não dá para cravar assim. Mas o cara não tem que levar em conta... Dar a palavra é outra coisa. Havia um planejamento... Dar a palavra não é abrir mão de um contrato de 15 milhões em Qatar, não sei quanto ele vai ganhar. Isso é irresponsabilidade. Isso é capaz que é inconsciente, idiota. É diferente, Lucas, se ele sabe que tem esse contrato... E tá falando que vai ficar. Aí é diferente. Eu vou falar que nem Augusto Melo. Maldito é o homem que acredita na palavra do homem. Não. A gente não sabe. Não. A gente não sabe. Não, ele está sendo muito filosófico para... O presidente do Corinthians falou isso. Para ficar você bem estava lá em Caxias, você não viu. Pero isso, o presidente tem que falar isso. Mas esse relacionamento jogador, instituição profissional, tem muita coisa no meio que ninguém sabe. Eu não sei, você não sabe. Então, é muito difícil. Caso é um... E cada caso é um caso. É muito difícil opinar de fora, né? Não tem nem vilão, nem herói, nem bons, nem malos. Tem interesses.
O clube nunca quer ficar com a responsabilidade de uma perda desse tipo. Lógico, o presidente A diretoria não quer assumir uma situação perfeito, de poder ser pressionada e perder um jogador. E o jogador foi perfeito, foi embora, não tem que fazer nada. Claro. Por isso que o corintiano, o torcedor corintiano, tem que esquecer Lucas Veríssimo e abraçar, acolher Romero. 7 gols nos últimos 7 jogos pelo Corinthians. Fenômeno. No ano passado, o time numa draga danada, correndo risco de rebaixamento. Quem brocou nesses momentos críticos foi o Romero. E olha o gol dele na vitória contra o Guarani na estreia do Corinthians no Campeonato Paulista. A gente vai ver na sequência, estamos acompanhando os melhores momentos numa partida em que o Guarani talvez tenha sido melhor, no geral, do que o Corinthians. Injusto o resultado. O empate seria perfeito para os dois. O Guarani fez um bom jogo, teve chances de poder abrir o placar. Agora é bola hora na dele. Trave também. Agora é hora dele. Fala. Você assistiu o jogo? Guarani, ele adora. Olha o Michael consagra o Yuri Alberto, não consagra. Não assistiu o jogo? Não, ele fez um bom jogo. O Guarani jogou de igual para igual com o Corinthians. Dois times que não... O Guarani jogou de igual para igual com o Corinthians. Olha o gol do Romero. Mas o cara inventou um gol desse aí. Pô. O Romero é um jogador que, desde das outras passagens no Corinthians, eu não critico ele, de maneira alguma. Porque é um jogador que eu não contrataria, não teria ele no meu elenco, mas se tivesse, colocaria ele para jogar, porque ele sempre rende. Sempre rende, né? Ele sempre cumpre. Mas é um cara que e desde a outra passagem, eu sempre falei, esse cara não dá para criticar ele, porque ele cumpre. Se ele, de repente, não tem a qualidade técnica de outros, mas faz muita coisa dentro de campo. Mas se não tem qualidade técnica, mas tem rendimento, que é muito mais importante que qualidade técnica. Tem muitos qualidade técnica que não rindem. Exatamente. E em pouco tempo ele vai se tornar o maior goleador da história da Neoquímica Arena. Ele tá um gol do Roger Guedes. Não, mas é aquele cara que tu olha assim e fala, vai contratar ele. Não quer mais. Porque tá ali, porque ele rinde pro time. Pela primeira vez eu vou falar que eu gostei do jogo do Guarani, mesmo perdendo, porque eu tenho certeza que o Guarani, desse jogo aí, vai dar uma arrancada muito grande no campeonato. Então tá aí, pessoal, foi o debate aí com as notícias do Corinthians de hoje, logo cedo, logo nessa terça-feira aí, trazendo as principais notícias do Timão para você ficar bem informado. Você que é corintiano e ficou até aqui, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever não, pois temos aí notícias diárias do Corinthians todos os dias pela manhã, tarde e noite. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Lances Inéditos.